Eu sei que eu tenho insistido nisso, mas eu acho que é de fundamental importância. Quando alguma coisa acontece na vida, quando alguma coisa interfere no nosso comportamento, é absoluto, não tem dúvida. A gente não pode questionar o fato de que aquilo está acontecendo. A gente não pode achar que está errado. Não faz sentido. A gente não pode julgar. Se um comportamento acontece, ele tem razão de acontecer. Outro dia eu estava conversando com uma paciente minha. Família absolutamente disfuncional, pai estelionatário, 4 filhas mulheres, pai com um perfil meio de cafetão, folgado, achando que as pessoas têm que trabalhar para que a vida pudesse acontecer. A filha vai para a vida, encontra dificuldades, tem problemas emocionais por conta não só da postura do pai, mas pela própria personalidade dela, que tem uma certa natureza borderline, acaba enveredando pelo caminho da prostituição. Aí você olha para aquela história, você olha para aquela circunstância, você olha para a personalidade daquela moça e pergunta assim: existiria a possibilidade dela ser diferente, ter sido diferente? Então, a resposta é não. A resposta é não. Todas as circunstâncias somadas, junto com a personalidade dela, que ela também não tem arbítrio, a gente não escolhe a personalidade que tem, acabaram desembocando numa atitude de prostituição. Aí ela, coitada, pobre, infeliz, olha para esse comportamento dela e ela mesmo auto-julga ele negativo. Ah, ninguém vai me respeitar. Verdade, né? Mas não vai respeitar porque tem preconceito. Não vai respeitar porque não tem capacidade de entender. Não vai respeitar porque fica julgando. E ela, partindo dessa premissa do julgamento negativo, se culpa, se condena. E o sentimento emocional dessa culpa e dessa condenação vai desembocar em movimentos de autodestruição, inclusive com tentativas de suicídio. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se ela tivesse a capacidade, não tem e está tudo aceito, mas se ela tivesse a capacidade de entender de que ela não poderia ter feito melhor do que isso, mais ainda de que ela fez e ainda ajudou os pais, ajudou as irmãs, de que o que ela fez acabou sendo bem feito aqui entre nós, até eu sei que vocês não vão gostar muito disso, mas até acabou faturando uma grana legal não só para se manter, mas para ajudar a família, de que ela fez o que foi possível, ela fez o que estava ao alcance dela, ela fez aquilo que dava para fazer. E a atitude de se olhar, de não se julgar, de se validar, e isso é só um exemplo, faz com que ela não tenha esse sentimento de culpa. Faria com que ela não tivesse esse movimento autodestrutivo que desembocasse muitas vezes em suicídio, tentativas de suicídio, que é a razão fundamental para ela estar me procurando. Eu não acho que ela deveria ter feito diferente do que ela fez, no sentido de que ela poderia ter evitado o julgamento. Mas eu acho que eu posso oferecer para ela, para vocês, a possibilidade de abrir mão desse julgamento cruel, superestimando a possibilidade de que ela pudesse ter feito diferente, aceitando e assumindo que ela fez o que estava ao alcance dela, e esse movimento de aceitar, de não julgar, de entender, de compreender que ela fez o melhor que ela poderia ter feito, isso vai fazer ela melhorar. Isso vai fazer ela se livrar de uma carga emocional muito importante. Pouco importa o que ela deixou de fazer, porque ela deixou de fazer porque ela não me conhecia, porque ela não sabia dessa minha regra. O que importa de verdade é que daqui para frente ela tem um instrumento na mão que com um pouco de esforço, com um pouco de jeito ela pode aplicar. O que importa é que você tem esse instrumento na mão, de se entender, de se validar e abandonar, soltar, abrir mão desse sentimento de culpa horroroso que invariavelmente leva o ser humano para a destruição. Espero ter sido claro no sentido de que o que eu estou dando para vocês é um instrumento de vida, de crescimento, de prosperidade, de felicidade. Abrir mão da culpa, se entendendo e não se julgando. Abrir mão da culpa para melhorar.
não para ser psicopata, para melhorar.